E antes de começar a revisão do episódio 43, irei fazer alguns comentários sobre os episódios 39 ao 42, começando pelo 39. Portanto, esse vídeo será relativamente grande e terá mais de 30 minutos de duração. Bom, esse episódio, além de mostrar alguns detalhes do passado do Mitsuki, também levanta algumas questões bem interessantes envolvendo toda a metáfora com o Sol e o Seninka do Mitsuki. Já sabemos que o objetivo principal do Orochimaru nesse episódio foi induzir o Mitsuki a tomar suas próprias escolhas, assim criando um humano sintético independente. Mas o que vem depois? Quais seriam as verdadeiras intenções do Orochimaru? Primeiro devemos entender o que Orochimaru e Logi querem dizer com toda essa metáfora sobre Sol e Lua. Interpreto que eles acreditam que o Mitsuki precisa de um guia para ascender ao seu potencial máximo, impedindo que ele caia na escuridão e tome o mesmo rumo do Orochimaru. Tanto que o próprio Orochimaru afirma que teve medo de que nenhum deles, no caso se referindo a Mitsuki e Logi, chegassem até a luz justamente por serem filhos dele. E seguindo essa lógica, acredito que o Logi foi um experimento que deu errado. Ele não conseguiu ser independente ou chegar ao seu potencial máximo, justamente por estar sob a influência do Orochimaru. Portanto, o Orochimaru deve ter pensado numa abordagem um pouco diferente com o Mitsuki, o mandando para Konoha usando essa missão secreta envolvendo Boruto como um pretexto para que o Mitsuki se aproximasse dele, com a intenção de que o Boruto se torne o seu guia, seu sol, sendo a principal referência e laço familiar do Mitsuki, o ajudando a construir seu caráter. Apesar do Mitsuki ser inteligente e completamente capaz de se virar sozinho, ele tem meses de idade e em vários momentos é mostrado que ele não possui um caráter completamente formado e amadurecido. Ele não sabe nada sobre o mundo ou como as pessoas se comportam. É através do Boruto que ele está conhecendo esse mundo completamente novo do ponto de vista dele. Ele quer aprender cada vez mais com Boruto e principalmente entender a razão dele tomar certas decisões que seriam consideradas ilógicas de acordo com seu pensamento puramente lógico e sistemático. Por isso ele tem todo esse apego ao Boruto, que pode até parecer meio irritante ou exagerado a princípio, pois basicamente o Mitsuki é como um bebê, ele é codependente do Boruto. Seguindo o estereótipo do alienígena ou aquele que cresceu completamente separado da sociedade, que em um determinado momento encontra alguém como um apoio para entender as nuances daquele mundo. Claro que a missão secreta do Mitsuki pode envolver um interesse mais obscuro do Orochimaru em relação ao Boruto e a ligação entre ele e o Mitsuki, mas no momento me parece que o Orochimaru apenas quer que o Mitsuki cresça sob uma boa influência próximo de um amigo confiável. Talvez todo o sucesso do Naruto, que ia contra todas as expectativas, tenha mostrado ao Orochimaru que o Hiruzen, com suas palavras sobre um ninja mostrar seu verdadeiro poder quando protege algo que é precioso, ou o Jiraiya, com seu conceito de ninja sendo aquele que aguenta ser um ninja, não estavam tão errados assim. Talvez esse seja o único caminho para se despertar o potencial máximo do Mitsuki. Algo que o Orochimaru não conseguiria alcançar ou compreender completamente por conta de sua vaidade, mas que o Mitsuki ainda pode por ter um caráter em formação e a independência que permite que ele siga caminhos que o Orochimaru nunca imaginaria, assim chegando até a luz mesmo que ainda esteja sendo manipulado até certo ponto. Outro ponto interessante a se observar é o Seninka do Mitsuki, a transformação Senin, que como podemos ver segue um padrão de cores e design semelhante ao modo Chakra Tenseigan do Toneri, sem falar de seus olhos que possuem um design correspondente ao Byakugan ativado no traço do Tetsuya Nissho, onde ele tem uma espécie de pupila em um tom um pouco mais escuro que o restante da íris. Ou seja, os olhos do Mitsuki ainda possuem um design semelhante ao Byakugan ativado, só que de acordo com o design do anime, da mesma forma que no mangá, onde eles estão de acordo com o design único do Byakugan ativado. E não acho que essa mudança seria necessária caso os olhos dele não fossem Byakugans. Só lembrando que a transformação do Momoshiki no design do Ikemoto possui Byakugans amarelos e ativados sem as veias características. Estes são fortes indícios de que o Orochimaru tenha usado o DNA do Toneri na criação do Logi e mais tarde do Mitsuki. Além da inegável semelhança física,
O Mitsuki também traz um simbolismo envolvendo a lua em seu nome e durante todo o conteúdo desse episódio. Sinceramente, duvido que não seja algo intencional. Aliás, desde o momento em que o Toneri tem seu conceito inspirado no Pequeno Príncipe, é quase inegável que existirá alguma ligação entre ele e o Orochimaru no futuro. Talvez até mesmo com o Orochimaru sendo o responsável pela morte do Toneri. Pois quem já leu O Pequeno Príncipe sabe que no final ele morre, entre aspas, picado por uma serpente, o ser que ele considerava o mais poderoso da Terra. Parando para pensar um pouco, o próprio Mitsuki representa os dois extremos desses personagens. Ele tem tanto a inocência do Pequeno Príncipe, uma criança que não conhece o mundo à sua volta, quanto a ardilosidade da serpente enganadora, que induziu o Pequeno Príncipe a se deixar ser picado. Algo semelhante com a alegoria do falcão e da serpente que tínhamos com Sasuke. Pois bem, juntando tudo o que vimos até agora, acredito que a real intenção do Orochimaru em criar um Mitsuki seja criar um ser que se converterá em um deus, dando todo o conhecimento que ele deseja, a tal luz da qual ele se refere. Pois, como sabemos, o objetivo principal do Orochimaru é descobrir a verdade do mundo. E ao ver o que o Kabuto estava fazendo, o Orochimaru chegou à conclusão que os seus métodos, os mesmos que o Kabuto estava seguindo, estavam destinados ao fracasso. Mas talvez ele tenha achado uma resposta, um novo método nos poderes e segredos deixados pela Kaguya e os Otsutsuki, os deuses daquele mundo, chegando à conclusão de que seu objetivo só pode ser alcançado por um deus. Portanto, se ele não pode chegar ao seu objetivo, ele vai criar quem possa. O real problema é saber como ele teria conseguido o DNA do Toneri. Existem algumas possibilidades. Ele pode ter participado secretamente dos eventos do The Last, afinal a destruição da Terra também o afetaria, ou ele teria extraído DNA de fios de cabelo do Toneri presentes nas roupas da Hinata ou da Hanabi. Mas em todo caso, por conta dessas pequenas dúvidas, e entre outras coisas, que uma releitura do The Last é tão importante, principalmente se o Toneri tiver alguma influência no futuro. Já os episódios 40 ao 42 não tenho muito o que comentar, basicamente foram missões aleatórias com enredos bem simples e genéricos. O que é de se esperar de episódios de transição? Talvez os pontos mais positivos que eu poderia tirar desses episódios são algumas referências e cenas legais, como a cena do Konohamaru usando o Rasengan com uma expressão badass, ou o trabalho em equipe do time 7, onde a Sarada usa uma estratégia simples, porém eficiente, se aproveitando da arrogância do inimigo e usando isso ao seu favor, mostrando mais uma vez que a diferença de poder e habilidade não é tudo em uma luta. Aproveitar a oportunidade também faz a diferença, sem falar daquele diálogo memorável do time 7, mostrando que suas habilidades se completam. É engraçado que ela usa a mesma tática que o Boruto usou contra o Shizuma, mas não vejo alguém reclamando. Afinal, quando é a Sarada, é lindo, é foda, é emocionante, e quando é o Boruto, é forçado, é protagonismo, é chato e blá blá blá. Mesmo que eles estejam fazendo exatamente a mesma merda. Essa é a maravilhosa lógica do nosso fandom afinal, né? Bom, esses episódios também apresentaram situações que fizeram com que o Boruto se identifique e reflita sobre suas ações atuais, apesar de que os episódios 40 e 41 tenham de certa forma regredido o Boruto, que até então sempre deu valor ao trabalho em equipe e regrediu completamente nesses episódios, se bem que eu entendi que o Boruto estava querendo provar ao Naruto que a missão seria moleza e por isso tentou fazer tudo sozinho, o que também faz parte da mensagem passada no final do episódio 41. Já o episódio 42, em particular, teve algumas informações bem interessantes sobre a Konoha atual, como as ocupações de alguns personagens da antiga geração, mostrando que o Kiba faz parte da força policial de Konoha, assim como o Sai, além do fato de que cada ninja possui sua função pré-definida. O tal Kotaro era um Chunin especial que podia muito bem dar conta da situação sozinho, mas esse não era o trabalho dele, era o trabalho dos Genins. E talvez a maior surpresa do episódio é o fato dele tocar em alguns temas
mais sérios e profundos, como depressão, trabalho abusivo sem reconhecimento, suicídio, desigualdade social, enfim, várias implicações trazidas por essa nova era de paz e progresso, usando uma historinha a princípio boba como pano de fundo. Quem diria que um ladrão de banco atrapalhado traria um drama pessoal tão realista que conversa completamente com situações que vemos no dia a dia em nosso próprio mundo, ao mesmo tempo ilustrando muito bem as consequências das conquistas da antiga geração. Como dizem, há males que vêm para o bem e bens que para o mal vêm. O mundo ninja atual não é uma utopia. As mudanças no mundo e o progresso resolveram muitos problemas, ao mesmo tempo que criaram outros, os famosos males da sociedade moderna. Isso é algo para se refletir um pouco. E sinceramente, eu gostaria de ver mais episódios com essa pegada. O novo time 7 resolvendo problemas do dia a dia em uma grande cidade, como se fossem policiais, porém com um tom mais sério e alguns episódios a mais para desenvolver um roteiro um pouco mais bem elaborado, se aprofundando nesses temas. Afinal, não dá para fazer nada muito complexo em apenas um episódio. Agora vamos à revisão do episódio 43. Dando continuidade aos acontecimentos do episódio anterior, descobrimos que tudo aquilo não passou de uma distração para que os verdadeiros ladrões denominados de Byakuya, um grupo de ladrões nobres, roubassem um cofre. Um detalhe curioso é que esse cofre tinha um alarme térmico, ele sempre ficava a 20 graus negativos e qualquer alteração na temperatura ativava o alarme. Até temos uma cena de alívio cômico com o Boruto passando um aperto ao achar que aguentava o frio. Enquanto isso, do lado de fora, a Sarada por um acaso toca em uma flor que estava congelada, mesmo estando do lado de fora do cofre. Em seguida, na lanchonete, em um clima mais casual, Boruto e Mitsuki discutem sobre a gangue Byakuya e suas ações, juntamente com a participação de outros personagens como Shikadai e Denki, onde Boruto se mostra completamente frustrado em não poder fazer nada para pegá-los, enquanto a Sarada está concentrada na leitura de um livro, aparentemente pesquisando sobre alguma coisa. Aqui descobrimos que os Byakuyas são ladrões que roubam dos ricos para dar aos pobres, uma pegada bem Robin Hood. Por isso que são chamados de ladrões nobres. Inclusive esse conceito já foi usado no grupo Raikoudan em Sasuke Shinden, para quem talvez não se recorde. Até que o Boruto pergunta para o Shikadai o que ele acha dessa gangue, e em resposta o Shikadai fala de forma muito madura que cada um tem seus motivos. O mundo era muito maior do que as coisas que eles viam em casa ou das coisas que eles aprenderam na academia. E quando começaram com as missões, talvez essa seja a realidade que eles devem enfrentar. Enfim, ele termina dizendo: as coisas não são preto e branco. Ou seja, eles terão que enfrentar dilemas difíceis, pois nem tudo se divide simplesmente em bem e mal. O mundo é muito mais complexo do que isso, e às vezes existem nuances que devem ser levadas em consideração. Afinal, quem são eles para julgar alguém? Bom, e continuando, a Sarada aparentemente descobre algo e o time 7 vai até a biblioteca. Lá a Sarada começa a desvendar o mistério por trás da flor congelada fora do cofre, chegando à conclusão de que isso só poderia ter sido feito por um usuário de Ryuton, o elemento gelo, até mesmo dando uma rápida explicação sobre os 5 elementos básicos, citando a existência de outros elementos provenientes de Kekkei Genkais, o que ajuda a situar os novos fãs nesse mundo e a entenderem como ele funciona, pois como eu já falei em outras revisões, o anime de Boruto, diferente do mangá, não é direcionado apenas aos fãs de longa data, mas também aos novos fãs que estão conhecendo o mundo ninja, o universo de Naruto, através de Boruto. O novo leitor que pega o primeiro volume de Boruto é jogado num turbilhão de acontecimentos e elementos que dependem completamente do conteúdo de Naruto para serem compreendidos. Uma necessidade que não existe no anime. O mangá de Boruto definitivamente não é para quem já não conhece a obra de antemão. Já o anime pode ser visto por qualquer pessoa, até mesmo por quem nunca viu Naruto na vida. Mas enfim, eu não pude deixar de perceber um detalhe novo e bem interessante que ela revela durante esse diálogo, dizendo que o Ryuton é um tipo raro de elemento usado por ninjas com raízes no País da Neve, o mesmo país retratado no primeiro filme de Naruto.
mais um elemento originalmente filler que está sendo incorporado à obra principal, apesar de que esse país já tinha sido citado em Garahiden. Até vimos durante a guerra ninjas de vilas diferentes que usam as mesmas Kekkei Genkais, provavelmente clãs diferentes que descendem de um antepassado em comum. Só lembrando a vocês mais uma vez que a existência desse país não significa que os eventos do filme aconteceram. Esse é meramente um local, um conceito reaproveitado, assim como o Castelo Hozuki que foi citado no mangá. E continuando, após a Sarada ser convencida pelo Boruto a não contar nada, pois eles seriam cortados da missão no momento em que ela se tornasse uma missão de ranking B, eles vão atrás de mais informações sobre o Ryuton, na tentativa de acharem alguma informação sobre a localização do inimigo. E para não chamarem atenção, eles recorrem a um velho conhecido do Boruto, Katasuki, que está aparecendo pela primeira vez no anime e já começa de forma bem zoada tentando atravessar uma parede. Interessante observar que o Boruto já o conhece há um certo tempo, e o Katasuki sempre tenta agradá-lo com jogos, exatamente como o filme dá a entender. Engraçado que o Katasuki é descrito pelo Boruto quase como um parasita, que vive perseguindo o Naruto e frequentando a sua casa mesmo sem ser convidado. Acredito que na tentativa de conseguir financiamento para suas pesquisas. Bom, terminadas as apresentações, o Boruto pergunta sobre o Ryuton, e após uma rápida cena um tanto enigmática destacando o Shikadai e um garoto misterioso de cabelo rosa, as suspeitas da Sarada são confirmadas e o Katasuki decide levá-los até onde eles possam achar alguma pista sobre a localização dessa gangue. Um local que aparenta ser uma espécie de submundo em Konoha, onde existe um mercado negro que, por conta de seu trabalho, o Katasuki frequentava. Segundo a explicação dele, ali eram vendidos livremente itens que jamais poderiam chegar ao público. Essa cena do mercado negro foi definitivamente interessante, pois para ilustrar a explicação do Katasuki, são mostradas munições, armas de fogo, granadas e máscaras de gás. Já sabemos que no universo de Naruto, tecnicamente, existem armas de fogo. No arco do País das Ondas, especificamente no mangá, podemos ver o que parece ser um rifle atrás do balcão de uma loja, sem falar do próprio Azura Pen, que solta lasers, mísseis e o caralho a quatro. Isso levanta a questão de que tipo de armamentos balísticos existem agora nesse mundo. Eu devo ter dito isso em alguma revisão do mangá, mas é bom que vocês coloquem em mente que fora do mundinho de vilas ocultas e ninjas, o universo de Naruto era muito mais moderno e em vários pontos muito próximo ao nosso, antes mesmo de Boruto. Acontece que por conta de uma decisão do Kishi e de seu primeiro editor, em função de manter a imersão e o conceito de ninjas, a obra original não se aprofundou muito nas pequenas nuances daquele universo. Mas já víamos que se tratava de um universo extremamente moderno em alguns detalhes no cenário. Pois bem, e continuando, eles acham pistas sobre os ladrões que estavam procurando um comprador para joias roubadas. Sendo assim, a Sarada decide que eles devem armar uma emboscada se passando por um comprador. Em seguida, voltando ao Shikadai, ele se encontra com um misterioso garoto de cabelo rosa que devolve uma peça de Chogi que ele deixou cair. E a partir daí, eles começam a interagir de forma bem amigável enquanto jogam até o entardecer. Logo após, quando ele já está em casa, acontece um momento em família bem legal, com o Shikamaru ensinando algumas táticas de Chogi. Até rola uma certa referência nas entrelinhas sobre toda a questão de proteger o rei e o sacrifício do Asuma na estratégia que o Shikamaru está explicando ao Shikadai. Algo me diz que, no final das contas, o Shikadai vai desistir de dominar o Chogi. Afinal, ele aparenta estar fazendo isso por dinheiro e não por gosto. Dentro da proposta de Boruto, eu diria que um jogo de RTS combina mais com o Shikadai. Sempre imaginei ele jogando algo assim para fazer uma contraparte com o Chogi do Shikamaru. Até que em um determinado momento eles são jogados para longe pela Temari por não terem ouvido ela chamando para o jantar. Uma cena de alívio cômico um tanto exagerada e desnecessária ao meu ver. Tudo bem acontecendo em outra ocasião, mas aqui quebrou um pouco esse clima legal entre pai e filho. Bom, e dando continuidade à situação do time 7, eles tentam emboscar o ladrão, mas o tiro acaba saindo pela culatra, pois ele já estava preparado para esse tipo de situação.
Rola um atrito ideológico entre o Boruto, que não via razão cabível para os roubos, e o ladrão que achava que estava roubando por uma causa nobre, roubando dos ricos que ele considerava os verdadeiros ladrões, assumindo que eles roubavam a felicidade dos pobres por ganância. E logo uma perseguição acontece, onde o ladrão os atrai propositalmente para uma pequena vila no meio das montanhas, e mostra a dura realidade das pessoas que viviam ali, assim como o destino das joias roubadas que se tornaram dinheiro para ajudar aquele povo. O que deixa o Boruto claramente abalado, até mesmo após a missão, estando bem cabisbaixo e com uma expressão de descontentamento de alguém que está tendo um conflito interno. Suas convicções foram abaladas pela realidade que ele acabou de presenciar. E certamente está refletindo sobre se as ações dos Byakuyas são tão erradas no final das contas. Não é uma questão de pensar sobre se roubar é errado ou não, mas as circunstâncias em que os Byakuyas estão roubando e suas motivações. Uma coisa que fica bem evidente nessa situação é que aparentemente toda essa ceninha foi montada de propósito para mostrar ao Boruto uma realidade que ele não conhecia ou poderia entender. E eu não falo apenas em questão de narrativa, mas parece que essa era a real intenção do ladrão mascarado. O que fica ainda mais evidente com a conversa que ele tem com um homem que parece ser o líder da gangue após tudo que aconteceu. Inclusive, essa cena automaticamente revela a identidade desse ladrão mascarado. Provavelmente, para não dizer sem dúvidas, ele é o garoto que fez amizade com o Shikadai, já que ele estava junto com esse homem na ponte. E assim, o episódio termina com uma última cena do Shikadai esperando por seu novo amigo. Agora, terminando o vídeo, devo confessar que inicialmente não tinha a intenção de fazer essa revisão. Acontece que os episódios atuais, incluindo esse arco, não fazem parte de uma light novel, que, como sabemos, possuem conteúdos mais importantes, com um enredo mais sólido, desenvolvendo os personagens da nova geração e mostrando uma interação mais orgânica entre eles, expandindo o universo, mostrando as implicações boas e ruins trazidas por essa nova era de paz e o progresso, introduzindo novos personagens e elementos que certamente terão alguma relevância no plot principal. Mesmo o arco da excursão, que foi um tanto fraco, teve seu valor e uma revelação final deveras impactante de explodir cabeças. Mas eu achei esse episódio tão bom, divertido e agradável que decidi fazer a revisão dele, assim como o restante do arco, que me parece bem promissor, onde aparentemente o Shikadai terá um grande destaque. Mesmo se tratando de um episódio básico de início de arco, introduzindo novos personagens e preparando o terreno para o que veremos nos próximos episódios, estava realmente bem escrito, com um tom um pouco mais maduro em seu enredo, mostrando um lado obscuro de Konoha que mal poderíamos imaginar, além de toda aquela situação entre o ladrão mascarado e o Boruto, que refletiu muito bem questões socioeconômicas de nosso próprio mundo. Como podemos observar, fora das grandes cidades e centros econômicos, alguns lugares são extremamente pobres e pararam no tempo, mostrando uma desigualdade social um tanto desproporcional. Não sei se eles estão no País do Fogo, mas se estão, isso diz muito sobre o Madoka Ikkyo, o daimyo atual do País do Fogo. Talvez ele não seja tão honesto e um bom líder quanto imaginávamos. Mas o que esperar de um cara que dá um cartão de crédito sem limites para o filho gastar com besteira? Bom, não foi um dos confrontos mais emocionantes, mas eu realmente gosto de ver como gradualmente a percepção do Boruto em relação ao mundo à sua volta foi desenvolvida aqui. Assim como o Naruto quando era mais jovem, o Boruto está sendo confrontado por situações, questões e problemas que ele nunca vivenciou ou refletiu antes. Também dou um destaque à participação da Sarada, que nesses últimos episódios vem mostrando serviço, principalmente neste episódio 43, onde basicamente ela tomou a maior parte da iniciativa em completar essa missão. Desvendou o mistério da flor congelada, escutou o que o Boruto tinha a dizer sem fazer alarde e por fim até sugeriu a forma de emboscada.
em nenhum momento ela agiu como uma tsundere genérica, brigando com o protagonista por qualquer coisa, ou ficou repetindo pela milésima vez aquela mesma ladainha de que ela quer ser Hokage. Essa sim é a Sarada que eu boto fé, esse é o posicionamento que eu espero dela, tomando a dianteira em certas situações e tendo uma relação com Boruto muito mais focada no companheirismo e compreensão do que em discussões que não levam a lugar nenhum. Não é porque a Sarada tem o sonho de se tornar Hokage que automaticamente ela se torna uma personagem maravilhosa e interessante. Não é porque o Boruto tem suas desavenças com o Naruto, que inclusive é algo que nem está sendo focado ultimamente, que automaticamente ele se torna um personagem chato e ruim. A Sarada não merece esse hype, assim como o Boruto não merece esse rage. É o contrário. Bom, agora eu gostaria de comentar sobre o que eu vi algumas pessoas questionando acerca dessa vila, dizendo que a vila teria condições de consertar essa roda d'água ou achar outro meio de transportar água sem a ajuda desses ladrões, oferecendo seus serviços para outros povoados em troca de pagamento, e que eles estavam apenas sendo preguiçosos e acomodados por dependerem desses ladrões. Mas nem sempre funciona dessa forma. Apesar do episódio não se aprofundar nas circunstâncias em que aquela vila se encontrava, é perceptível que se trata de uma vila em um local distante, isolado, e por conta de não terem nem mesmo dinheiro para consertarem uma roda d'água velha, certamente se tratava de um povoado focado em cultura de subsistência. Eu comparo essa vila com os povoados do Tibete ou mesmo as comunidades ribeirinhas na Amazônia. Eles estão tão distantes de tudo que às vezes não vale a pena perderem talvez metade de um dia só para chegarem até a cidade mais próxima e conseguirem algum emprego que esteja de acordo com seus níveis de instrução. Isso quando conseguem. Além disso, para muitas pessoas que vivem nestas condições, mudar para a cidade também não é uma opção, pois o povoado pequeno e humilde é o mundo que eles conhecem. Foi ali onde eles nasceram, cresceram, constituíram família, enfim. Tudo que eles construíram em suas vidas, por mais humilde que seja, está ali. É ali onde eles querem passar o resto de suas vidas, independente das dificuldades. É realmente difícil acreditar que eles teriam outra opção além desses ladrões. É uma questão um tanto complicada de se discutir, pois nem todo rico ficou rico por mérito e nem todo pobre ficou pobre por preguiça. Logo, cada caso é um caso, principalmente falando do mundo de Naruto. Não estou dizendo que esses ladrões estão certos. Roubar é errado, não importa as circunstâncias. Mas em um mundo onde ricos e poderosos usam ninjas em rinhas humanas, como vemos em Sasuke Shinden, recusam-se a dar atendimento médico a uma criança morrendo simplesmente por ser de uma classe inferior, como vemos em Kakashi Hiden, ou o líder de um país dá um cartão de crédito sem limites para seu filho gastar com besteiras, dá para entender o ponto de vista deles, assim como dava para entender o ponto de vista do Shizuma mesmo condenando suas ações. Um ponto que eu gostaria de comentar aqui é sobre a existência de um submundo em Konoha. Curiosamente, quando os Mudina apareceram no mangá, eu teorizei a possibilidade da existência de um submundo do crime em Konoha. Claro que eu imaginava algo mais secreto e obscuro, um local no subterrâneo de Konoha sendo protegido por uma barreira que impede o Naruto de localizá-lo. Mas o fato de existir um submundo a céu aberto e um mercado negro em Konoha, que até mesmo o Katasuki conhece, me diz muito sobre o Naruto como Hokage, assim como o posicionamento do alto escalão e da polícia de Konoha sobre isso. Essa porra só existe porque eles fazem vista grossa, e como vemos com o Katasuki, eles estão fazendo uso e tirando proveito desse mercado paralelo no desenvolvimento das ferramentas ninjas. Desde o incidente fantasma, vemos que Konoha está cobertando alguns detalhes delicados do público e fazendo algumas coisas questionáveis por baixo dos panos. Cada vez mais eu questiono a moralidade do Naruto. Qual o preço a se pagar para manter as aparências, a paz e a estabilidade na vila? Será que o Naruto está tão distante assim do Chojuro? Será que ele não vai trair suas convicções, se é que já não traiu, por um bem maior?
Afinal, ser um Kage nem sempre significa andar pelo caminho mais correto. Um líder nem sempre pode ser um herói. Agora, em qualidade técnica, não tenho muito o que acrescentar, apesar de ser um episódio que está abaixo dos episódios 40 e 41 em questão de qualidade, o que é de se esperar para um episódio dessa natureza, um pouco mais parado, continua mantendo traços bem consistentes e expressivos. É perceptível que o orçamento de Boruto está um pouco maior para o começo desse ano. Do 39 para cá, praticamente todos os episódios estão com uma qualidade bem razoável, mesmo os episódios de transição ou que são um pouco mais parados. E olha que todos estão sendo feitos por estúdios terceirizados. E espero que ele seja bem utilizado pelo Hiroyuki Yamashita, pois os episódios 36 e 37, que mereciam uma qualidade equivalente, deixaram um pouco a desejar. Não que o episódio 37 tenha sido ruim em questão de qualidade técnica, mas era de se esperar algo um pouco acima da média para um episódio daquela relevância. Bom, agora só para encerrar eu vou fazer um último comentário. Cara, eu vou ser sincero, vendo um episódio desses, eu fico muito triste em ver que o fandom está mais preocupado com ação e emoção do que com outros aspectos que a obra possui que são até mais interessantes e importantes. E eu peço a todos que estão me escutando que procurem ser um pouco mais ecléticos nas séries de animes e mangás que vocês acompanham. Não fiquem presos apenas aos Battle Shonens, procurem curtir algumas séries focadas em Slice of Life, vida cotidiana, onde o foco é acompanhar a vida de um personagem e o seu crescimento como pessoa. Por exemplo, séries como Mahou Tsukai no Yume. Talvez assim esses arcos iniciais teriam sido muito mais agradáveis de se acompanhar para alguns de vocês. Quanto mais eclético você é, maior será sua capacidade de aproveitar as diferentes propostas ou rumos que uma determinada obra pode tomar. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.